Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Salles e essa é a nossa quarta aula de introdução ao mercado de futuros. Bom, se você não acompanhou nossas aulas anteriores, eu sugiro que você volte, acompanhe o nosso conteúdo e depois retome a essa aula, porque o conteúdo ali no todo irá se complementar para nós chegarmos até aqui. Antes de darmos sequência, eu gostaria de convidar você para nos fazer uma visita no nosso Instagram, Omega Education _ e no nosso blog omegatrades.com, que agora conta com os relatórios coach da Vitrio sobre o nosso mercado. Bom, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos falar sobre as características dos mini contratos e de alguns contratos cheios específicos. Bom, vamos começar falando do contrato de mini dólar. No caso, o nosso objeto de negociação ele será a taxa de câmbio em reais por dólar comercial. Como eu já disse na aula anterior, nosso código de negociação é WDO para o mini dólar e DOL para o dólar cheio. Já o meu tamanho de contrato segue ali a regra dos 20%, ou seja, o mini contrato equivale a 10 mil dólares. A cotação ela vai ser ali de reais para cada 1.000 dólares, e a variação mínima de apregoação é de 50 centavos de real por 1.000 dólares. O nosso lote padrão, ele seguindo também a regra dos 20%, é apenas um contrato. Já o meu último dia de negociação é a sessão de negociação anterior a essa nossa data de vencimento. E a data de vencimento, é claro, é o primeiro dia útil do mês de vencimento daquele contrato. O dólar tem vencimento todos os meses e, como eu já disse também, a liquidação no vencimento é apenas financeira. Como exemplo, nós vamos fazer a venda de um contrato de mini dólar a 4,172,5. Basicamente eu fiz a venda ali, ou seja, eu pego um contrato, que foi a minha venda, multiplico pelo valor de tela e multiplico vezes 10 mil, que é o tamanho do meu lote, logo eu estou vendido em R$ 41.725. A margem de garantia para me manter essa posição mínima ali será de R$ 5.030, que podem ser tanto dinheiro como títulos. Já minha margem para operar isso aí em day trade é no mínimo R$ 150 para lançar a mão de um contrato. Bom, seguindo o nosso exemplo, vamos calcular o ajuste de oscilação de um ponto de dólar. No caso, um ponto é uma movimentação super normal, bastante corriqueira, acontece ali em segundos ou milésimos de segundos. No caso, um dólar ali, ele vai equivaler a essa nossa conta, basicamente o valor de tela da nossa venda, menos o valor atual, vezes 1, vezes 10 mil, ou seja, R$ 10 de ajuste que vamos ter que pagar ali. Já se a nossa oscilação for de 1% do dólar, eu faço a multiplicação do valor de tela vezes 0,01%, e logo eu vou chegar no valor de 0,041725, ou seja, R$ 419,75, seguindo a nossa cotação de exemplo, não é a cotação atual do dólar. E agora vamos falar também da característica dos contratos de mini índice. O mini índice nada mais é do que um derivativo, assim como todos os contratos de futuros, do Ibovespa. O código de negociação do mini índice é o WIN, WIN, já do índice cheio é IND. O contrato futuro do Ibovespa ele é multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo que a cada ponto equivale a 20 centavos. A cotação, no caso, são os pontos do índice. Já a variação mínima de apregoação são 5 pontos de índice. O lote padrão dos mini contratos é apenas um contrato, com o último dia de negociação sendo a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. A data de vencimento é a quarta-feira mais próxima do dia 15, como eu já disse. Isso caso não haja a sessão de negociação, no caso o meu vencimento será a próxima sessão. Os meses de vencimento são os meses pares e a liquidação também é financeira. Como exemplo, vamos realizar a venda de um contrato a 104.235, ou seja, um contrato vezes esse valor de tela vezes 0,20, que é a porcentagem dos meus mini contratos, ou seja, eu estarei vendido de R$ 20.847.
A margem de garantia mínima para essa posição são R$ 3.179 e também vai dinheiro, títulos, entre algumas variações. Já a margem de garantia para day trade mínima são R$ 100. Bom, seguindo o nosso exemplo, vamos calcular aqui um pequeno ajuste de uma oscilação de 100 pontos do Ibovespa. No caso, nós fizemos a venda lá no 235 e houve a subida até o 335. Eu multiplico meu contrato vezes 0,20 com essa diferença, ou seja, eu fui ajustado em R$ 20. Mas se a meu ajuste de oscilação for de 1%, eu apenas multiplico meu valor ali por 0,01, ou seja, R$ 1.042,35. Mas fazendo ali com uns 20%, nada mais é do que R$ 208,47. Bom, falando também sobre os contratos de juros, o nosso famoso DI. O nosso objeto de negociação será a taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, que vai ser definida pela acumulação das taxas diárias de DI no período que será compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato. O nosso código de negociação, como eu já disse na aula anterior, é o DI1. Já o meu tamanho de contrato será o preço unitário multiplicado pelo valor em reais de cada ponto. Então, cada ponto vai equivaler ali a R$ 1. O contrato todo no vencimento vale R$ 100.000. A cotação ela é dada da seguinte forma: a taxa de juros efetiva anual com a base de 252 dias úteis com até 3 casas decimais. Já a variação mínima ela é de 0,001% do primeiro ao terceiro mês de vencimento, 0,005 do quarto ao 12º mês de vencimento e 0,01 para os demais vencimentos, com um lote padrão de 5 contratos. E o nosso último dia de negociação será na sessão de negociação anterior a essa data de vencimento. A nossa data de vencimento é o primeiro dia útil do mês respectivo e ele tem um vencimento todos os meses, com a liquidação também sendo apenas financeira. E agora vamos falar sobre os contratos de commodity. Aqui eu escolhi o milho, mas temos também boi, soja, açúcar, café, entre vários outros. Aqui no Brasil não temos uma variedade tão grande como, por exemplo, a Bolsa de Nova York. Mas seguindo aqui, bom, o milho, o objeto de negociação será milho a granel, quando ele é aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, com código de negociação CCM. O tamanho do nosso contrato, atente-se bem a isso, são 450 sacas de 60 kg líquidos, ou seja, 27 toneladas métricas. A cotação será dada em reais por saca com 2 casas decimais e a nossa variação mínima no pregão é de 0,01 reais. O nosso lote padrão é de apenas um contrato com o último dia de negociação sendo dia 15 do mês de vencimento. Já a data de vencimento ela será o dia 15 do mês vencendo. Caso não haja a negociação nesse dia de pregão, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação. Os meses de vencimento são meses bastante específicos. Aí temos ali janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. E a liquidação também segue a regra de ser apenas financeira. Agora vamos utilizar como exemplo também a venda de um contrato de milho com a cotação de tela a R$ 40,53, ou seja, um contrato vezes esse valor vezes a quantidade de saca. Como eu disse anteriormente, vai se atentarmos ao tamanho do contrato, que são 450 sacas. Ou seja, a venda de um contrato de milho nada mais é do que a operação de R$ 18.238,50, caso ele esteja nessa cotação de preço. Já a margem de garantia mínima para essa posição, lembrando, é a margem mínima, é de R$ 5.300, também em dinheiros e títulos. Aqui vamos calcular um pequeno ajuste. Nós estamos vendidos no contrato de milho a R$ 40,53
e caso o milho venha a subir apenas um ponto, que é uma oscilação super normal durante o pregão, quanto isso irá nos custar. Basicamente, a diferença do preço de venda pelo preço atual, vezes o meu contrato, que é apenas um, vezes a quantidade de sacas, ou seja, um único ponto no milho equivale a R$450. E se formos calcularmos o ajuste a pagar pela oscilação de 1%, ou seja, 1% de 18.238,50, é o mesmo que eu pegar e fazer a multiplicação desse valor por 0,01, ou seja, R$182,39, calculando ali a diferença entre, por exemplo, 40,53 e 40,94 vezes ou quantidade de contrato que eu estou operando vezes a quantidade de sacas, eu tenho ali 182,39. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima e bons trades!